Olá, começa agora o programa Administrando na Web. Aqui você fica por dentro dos principais acontecimentos do mundo da administração e muito mais. E hoje nós vamos falar sobre a administração das finanças domésticas. Planejar e colocar na ponta do lápis todos os gastos mensais. Você consegue? Essa realmente não é uma das tarefas mais fáceis, mas para nos ajudar a controlar melhor essas finanças, eu converso agora com a administradora e economista Márcia Glicério. Seja bem-vinda, Márcia. Obrigada. Márcia, por que fazer o planejamento doméstico das contas é um bicho de sete cabeças para muita gente? Devido à falta de conhecimento, somado a uma tradição pela qual as pessoas não têm de poupar. Então, quando você efetua o seu planejamento familiar, você tem que colocar na ponta do lápis todas as suas despesas, diretas e indiretas, e outras despesas que virem acontecendo, de modo que você tenha uma noção de tudo aquilo que você efetivamente gasta, né? Então é uma cultura, as pessoas não estão acostumadas a isso, e também será que é um pouco de medo? Também, devido a alguns problemas, né, dentro da política, onde nós fomos abarrolado por grandes processos de inflação, as pessoas perderam muito essa noção da poupança e do planejamento familiar, que elas não tinham esse recurso disponível para efetuar uma poupança. E como montar um planejamento familiar? Na verdade, o planejamento familiar, você tem que ver a sua receita baseado nos seus gastos. E aí você vai estabelecer um elenco de todos os seus custos. Custo fixo, custo variável. No caso de custo fixo, podemos falar de luz, gás, telefone, aluguel, estacionamento, mensalidade de carro, seguro, despesas de colégio, supermercado. E aí você caracteriza todas essas informações. Os custos variáveis podem ser um cinema, um teatro, o carro que quebrou, um eventual problema dentro de casa, uma peça, digamos, de uma televisão, ou qualquer coisa que você, porventura, fuja, né, da sua condição de custo fixo, aí você vai ter o seu custo variável, onde você vai estar embutindo as suas despesas também. Tudo isso no papel discriminado? Tudo no papel discriminado, então você pode fazer uma planilha de Excel, onde você ali caracteriza todos os seus gastos e vai efetuando o controle, de modo que você tenha uma dimensão de quanto é que você efetivamente gasta, que poderá ser por semana, por mês, por dia, e aí você vai juntando essas informações para que você tenha um orçamento maior envolvendo todas as suas condições de despesas. E você falou do Excel. Hoje em dia a gente tem a tecnologia, né, para ajudar. Então, uma aliada. É possível, de repente, fazer esse planejamento em algum programa de computador ou até mesmo de celular? Claro, você hoje tem uma infinidade de ferramentas que permitem você, no dia a dia, né, através de um iPhone, um iPad, caracterizar essas informações e aí no final do dia você transfere para uma planilha maior, onde você vai ter todas essas suas informações. Você está no meio da rua, beber um café. Você pode caracterizar isso como um custo. E assim como fazer o planejamento, guardar o dinheiro todo mês também é muito difícil. Por que a gente não consegue guardar pelo menos 10% do que se ganha? É uma questão de tradição, porque o brasileiro em si foi durante muitos anos arrematado pela inflação. Então ele perdeu essa noção de como guardar dinheiro. Quando você efetua uma enquete questionando as pessoas se elas têm poupança, a maior parte costuma dizer que vai poupar quando estiver na velhice. E é justamente o contrário. Você tem que ter a poupança ao longo da sua vida para usufruir no momento que você sai do mercado de trabalho. Então, quando você não poupa, a tendência sua é auto-se endividar. Isso é uma cultura do imediatismo? Também. Hoje você tem um apelo muito forte em relação ao consumo e as pessoas não querem esperar. Então, elas costumam comprar para depois pensar como é que vão pagar. E aí é que essa conta não fecha, porque você primeiro tem que pensar para depois comprar. E como o apelo do consumo é mais forte e as ofertas são tentadoras, as pessoas acabam entrando no sistema único
de compra e entram numa bola de neve e elas acabam se perdendo. Então tem pessoas hoje que não conseguem identificar o que efetivamente devem. E tem muitos jovens endividados hoje? Demais. Contando-se que a população brasileira é jovem, então olhando alguns dados estatísticos, a gente observa que tem pessoas com 20 anos que têm dívidas para 25 anos. Então, será que ela vai manter o mesmo nível de trabalho? Será que ela vai manter o mesmo nível de renda? Então, como é que você vai avaliar isso de médio para longo prazo? É muito complexo. Então, você tem que fazer o passo a passo. Então, qual é o objeto do desejo da maior parte das pessoas? É carro e casa hoje em dia, porque os bens mais comuns estão disponíveis. Então, se você hoje, com 20 anos, compra uma casa para pagar médio para longo prazo em 30 anos, você já está com 50 anos. Com 50 anos, será que você conseguiu manter o mesmo emprego, o mesmo nível de salário, as mesmas condições financeiras pelas quais você comprou a casa com 20 anos? E agora o vilão das finanças pessoais, ele ainda continua sendo o cartão de crédito? Sempre. Porque ele é prático, imediato e indolor. Então as pessoas puxam, compram e só se lembram quando a fatura chega. E geralmente quando a fatura chega, ela está bem acima do que efetivamente ele tem de renda. E aí ele começa a dividir, ele começa a reprogramar e essa divisão justamente vai contribuir para o endividamento, porque ele não consegue mais, né? É conhecido como rotativo. Aí entram os juros. Aí entram os juros, porque na verdade você não pagou a dívida, você abateu. E quando você abate, você na verdade está ampliando a sua capacidade de juros. Pagar à vista é uma das melhores opções? Continua sendo, porque se você conseguir uma boa negociação, um desconto que pode premiar de 5% a 15%, você vai ter a vantagem, coisa que um rendimento não oferece isso. Mas aí você tem que ter o cuidado para observar se essa negociação é interessante, porque às vezes o preço é cheio e o desconto ele efetivamente vai cair só à margem do vendedor. Então não é muita vantagem, você tem que ter um desconto que seja robusto, de modo que passe a ser interessante, porque senão você não vai ter nenhum tipo de vantagem para esse tipo de situação, né? E vale a pena guardar dinheiro na poupança ou é melhor investir em ações ou outras coisas? Olha, cada um investidor tem um perfil. Então, para as pessoas de baixa renda, é recomendável, né, de uma maneira em geral, ter o dinheiro na poupança. Você tem a garantia, você tem a possibilidade de tirar esses recursos dia a hora que você quer, sendo que você perde uma parcela dessa rentabilidade. Você tem o investidor que é mais agressivo, que vai para o mercado de derivativos. Tem o investidor que é médio ou moderado, ele procura, né, outros tipos de ativo, ele vai pulverizar esses recursos, vai aplicar em poupança, vai aplicar em ação. Mas, no geral, conforme vem sendo sinalizado pelas autoridades monetárias, a poupança ainda é um grande instrumento e o que nós vemos observando? O aumento dos depósitos. Então, as pessoas estão começando a reprogramar essa cultura de que poupar vale a pena. Não guardar dinheiro em casa, mas poupar vale a pena. Pois é, isso que eu ia te falar. Às vezes as pessoas têm o costume de guardar o dinheiro em casa, mas ele poderia estar no banco rendendo, e isso ia ser melhor para elas, né? Você tem hoje um apelo muito grande, onde todo mundo quer ter um cofrinho. E quando você tem um cofrinho, você tira dinheiro de circulação. Isso daí vai fazer com que a autoridade monetária tenha que emitir mais dinheiro para abastecer o mercado. Então, a minha recomendação é que, se você quer guardar dinheiro, guarde numa instituição financeira pela qual você se identifica. E agora, Márcia, para quem não consegue guardar dinheiro, qual é a dica que você dá? É uma dica um pouco complexa. Se você não consegue guardar dinheiro, não gaste, porque você vai se endividar. Então, a melhor arma é você eliminar os cartões de crédito, eliminar talão de cheque se porventura ainda utilizar, e viver com a sua realidade financeira.
porque a tentação ela é muito grande. E é constante, né? Nesse mundo de consumismo que a gente vive. Sempre. Você tem uma infinidade aí de eventos, shows, você tem viagens, você tem teatros, você tem livros. Então você tem muita informação e que o cartão de crédito ele favorece você a esse mundo. Então você tem que guardar ou então, se você não tem, não gaste. Gaste até onde você suporte pagar. E agora, Márcia, para finalizar, e para aqueles que já estão endividados, o que eles devem fazer? Parcelar as dívidas? Tentar conseguir algum outro crédito para pagar as dívidas já existentes? Geralmente a pessoa que está endividada, a primeira preocupação dela é pegar o cartão de crédito e tirar do cenário. Reunir informações para saber aonde é que está as suas despesas mais fortes, né? Se é no banco, se é no cartão de crédito, e a partir daí tentar buscar, né, uma orientação financeira para que ela possa efetuar a redução dessa dívida. Mas eu não recomendo que ela faça uma outra dívida para poder pagar uma dívida anterior. Ela tem que analisar alguns parâmetros, a taxa de juros, se efetivamente isso daí não vai aumentar o grau de endividamento dela e se é de médio para longo prazo. Ela consegue negociar essas dívidas bancárias? Consegue. Todas as dívidas são negociáveis, desde o momento que existe a predisposição das duas partes, tanto de quem emprestou como de quem recebeu os recursos. Agora, você tem que ter uma seriedade, não adianta você renegociar agora e daqui a 2 meses você querer renegociar de novo. Então, se você renegociou uma dívida, você tem que fazer o máximo possível para cumprir aqueles prazos para que o seu crédito seja cada vez mais afinado com a instituição. Porque senão você acaba gerando uma nova bola de neve. Porque se você efetuou o pagamento, aí depois você não efetuou, aí você vai lá e tenta renegociar, automaticamente você vai ter um acréscimo de juros. E aí a bola de neve volta com uma força muito maior. Então você tem que ter muita atenção para na hora de negociar uma dívida, para saber até onde você pode comprometer a sua renda. Tá certo então, Márcia. Infelizmente nosso tempo é curto. Mesmo assim, eu te agradeço pela sua presença e agradeço pelas dicas preciosas que você acabou de dar pra gente. Quando precisar, é só entrar em contato que a gente vem para esclarecer algumas coisas. Tá certo. Então deixa uma mensagem para os nossos espectadores. Olá, eu espero que você tenha aproveitado bastante e que pense na hora de comprar e pense principalmente na hora de pagar. Até um outro momento. Mais uma vez, obrigada, Márcia. E o programa de hoje fica por aqui. Mas não percam as nossas próximas edições, sempre com informações sobre os assuntos que você quer saber. Até a próxima, administradores. Tchau!